E depois de estreitar laços com investidores, empresários e o chamado mercado, Flávio Bolsonaro participou de um culto evangélico comandado pelo pastor André Valadão. Nas redes sociais, o senador citou o versículo 21 do livro de Apocalipse. Deus não faz remendos, ele faz tudo novo. Está aí na tela para vocês verem o senador Flávio Bolsonaro participando desse culto evangélico. Fabi, quero começar com você essa participação. Tudo bem que é uma aproximação, mas além de tudo, o Flávio cita bastante a questão do pai dele, a situação muito delicada do ex-presidente, no mínimo por estar preso, além da situação de saúde. Fé não se esconde, né? Se testemunha. Então é isso que a gente assistiu, essa união aí do Flávio Bolsonaro com a Igreja da Lagoinha, que é bem conhecida, e é preciso lembrar que esses são os valores do conservadorismo, mas isso vai além dos valores do conservadorismo, porque nós tivemos um episódio, ao meu ver, de perseguição política, justamente com o Flávio Bolsonaro, naquele episódio onde foi então colocado, né, convocado as pessoas para fazerem uma oração na frente lá do condomínio do presidente Bolsonaro, lembrando que era 700, 800 metros mais ou menos da casa do presidente Bolsonaro, uma casa extremamente vigiada pela Polícia Federal, onde houve sim, né, uma perseguição religiosa que está lá na Constituição, não sei se serve a gente citar, mas vamos citar como registro histórico, artigo 5º, inciso 6º, né, que culmina aí na liberdade religiosa. Então é importante fazer esse marco e mostrar que Deus, inclusive nessa passagem que ele citou, é o Deus que faz tudo novo. E o Brasil precisa realmente de tudo novo. Nós precisamos de uma nova justiça, de um novo olhar sobre a justiça. Se Deus quiser, em 2026, de um novo presidente, porque a gente não aguenta mais essas reeleições, né, petistas do presidente Lula. Então nós precisamos deste renovo. E aí vem esse refrigério, uma união bonita, e o Flávio realmente tem levantado essa bandeira aí, principalmente dos evangélicos, faz algum tempo. A própria oração que ele convocou foi feita, né? E lá nós testemunhamos este mover para aqueles que creem, né? A gente viu esse mover de Deus. E olha, para falar em mover de Deus, só por milagre que o próprio presidente Bolsonaro está vivo e acabou de passar por mais um procedimento cirúrgico, e o Carlos postou há pouco nas redes sociais dizendo que o velho, né, o presidente Bolsonaro, é uma fortaleza. E é mesmo, sabe por quê? Porque ele crê em Deus. Wellington, quero ouvir você sobre isso. Bom, Tawane, disseram que isso foi um movimento político para dar um recado ao Malafaia, que ainda resiste à candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que não é de hoje que a família Bolsonaro, né, vai a cultos e é muito bem recebida onde vai, onde comparece. Então eu não vejo nisso uma tentativa de dar um recado para o Silas Malafaia e tal. Eu acho até que a família Bolsonaro não é de usar a igreja, o sagrado altar de Deus para esse tipo de finalidade, diferentemente de pessoas como Manuela Dávila, Haddad, que são aí cristãos de ocasião, né? São cristãos em período eleitoral, aí eles lembram que existe igreja para manipular aí os que ainda estão adormecidos e acreditam nessa gente. Mas sinaliza, né, além de toda essa peregrinação do Flávio Bolsonaro, se aproximando do mercado, se aproximando ali dos players que precisam ser considerados para você montar um time, uma coalizão para uma candidatura. Agora temos esse registro dele na igreja lá da Lagoinha, lá em Orlando, né? E foi chamada uma oração para o Flávio Bolsonaro. A Bíblia é muito clara, dizendo que nós temos que respeitar as autoridades, que as autoridades são constituídas por Deus, algumas delas se desviam, é claro, mas a Bíblia é muito clara nesse sentido, e é muito bom ver um candidato à presidência da República com sinceridade diante de Deus e fazendo questão de que isso seja visto, tá certo? E quem conhece sabe que não é uma coisa de ocasião, mas é um recado que o Flávio Bolsonaro também dá, dizendo o seguinte: olha, vocês terão um presidente cristão que honra a fé e que vai fazer de tudo para honrar o reino de Deus no seu mandato, que eu espero que aconteça. Se há esse componente de tensões entre indivíduos, no caso do Silas e tudo mais, que ainda não aceitou o óbvio e o inevitável, que é a candidatura do Flávio Bolsonaro, eu espero que isso seja
que isso acabe o mais rápido possível para que a gente possa construir uma coalizão forte de verdade para levar o nome do nosso candidato até a presidência da República. Porque, sinceramente, Tawane, se não for Flávio Bolsonaro ano que vem, mais 4 anos de Lula, o país não aguenta. Tá? Então é muito importante esse comparecimento, esse registro, não só para o eleitorado, mas para a comunidade enquanto todo, inclusive a comunidade internacional. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.